Tá calor, né, gente? Aqui um ar-condicionado faz falta. E se eu falar para vocês sobre a patente do ar-condicionado sistema de refrigeração? E aí, vamos falar de IPI? Oi, meu nome é Nicole, sou advogada na área civil e IPI e tô aqui para contar coisas sobre o mundo da propriedade intelectual de uma forma mais legal. Will Carrier era um estadunidense de Nova York que tinha um problema específico com a produção de sua gráfica. O papel esquentava demais e acabava ficando manchado. Carrier tentou inúmeras formas para resolver aquele problema e em meados de 1902 ele descobriu que se utilizasse quantidades específicas de água, ele poderia resfriar o ar quente que saía da sua máquina. Nascido em 1876, Carrier era um engenheiro que desenvolveu um primeiro aparelho que continha 4 funções básicas, que eram controlar a temperatura, regular a umidade do ar, gerenciar a circulação do ar e limpar o ar que passava por ele. Era um aparelho grande e robusto, mas que cumpria o propósito de sua ideia. Em 2 de janeiro de 1902, ele patenteava o seu protótipo. Era um ar-condicionado do tipo spray, que podia limpar, umidificar ou desumidificar o ar. Assim, Carrier ficou conhecido como o pai do ar-condicionado, o que lhe deu muita visibilidade e status para sua empresa Carrier Corporation, que foi fundada em 1915 e está no mercado até hoje, produzindo tanto equipamentos de ar-condicionado, ventilação e aquecedores. As controvérsias existem, porque existem 2 outros inventores que revolucionaram suas áreas, também haviam desenvolvido experiências que viriam a ser utilizadas em massa a partir de sua criação. Ainda no século XVIII, um químico médico e professor escocês chamado William Cullen fez um experimento numa aula no qual ele demonstrou seu processo de refrigeração, que consistia em um vácuo parcial sobre um recipiente com éter dielítico que, ao ser fervido, absorvia parte do calor ao redor, criando assim base dos projetos de refrigeração moderna. Por conta da época que foi realizado, algumas partes dos documentos ficaram perdidas, mas o principal foi mantido e é utilizado até hoje. Outra ideia aconteceu lá por volta de 1850, quando John Gorrie, um médico estadunidense que não sabia ainda como a transmissão da malária acontecia, ele acreditava que era o calor e não o mosquito que era o responsável pela doença. Então, ao tentar conter os avanços da malária que assolava aquela região, ele precisava resfriar os quartos onde os pacientes estavam e precisava utilizar grandes quantidades de gelo, que naquela época eram comprados blocos de gelo cortados de geleiras e que eram transportados do sul da Flórida até a costa do Golfo do México, o que gerava um custo muito e que eram transportados do sul da Flórida até a costa do Golfo do México, o que gerava um custo e tempo muito grande. Entre 1838 a 1845, ele criou um dispositivo que comprimia o ar em uma câmara imersa em um recipiente e era liberado rapidamente, fazendo com que absorvesse o calor da água. O ar puxava tanto o calor da água, fazendo com que a temperatura ficasse abaixo de zero, assim criando gelo. Em 1845, ele deixou as suas funções de médico e se dedicou totalmente à sua nova invenção, até que em 1848 recomendou a construção de um protótipo funcional e em 27 de fevereiro daquele mesmo ano ele entrou com um pedido de patente
do seu processo aprimorado para a produção de gelo artificial. Gorrie nunca lucrou com sua invenção. As empresas que vendiam gelo em blocos faziam um lobby com os jornais da época que diminuíam e ridicularizavam a ideia dele. Ele foi processado e também precisou vender sua participação na máquina de gelo. Em 1855, aos 54 anos, ele sofreu um colapso nervoso e veio a falecer. Posteriormente, em 1914, o estado da Flórida reconheceu seus esforços e estabeleceu o Museu John Gorrie e ergueram uma estátua em sua homenagem. E você sabe o que uma atriz de Viena tem a ver com o uso do seu smartphone para você estar me assistindo neste momento? Hedy Lamarr, uma atriz austro-húngara que estrelou mais de 30 filmes em sua filmografia. Além de atriz, também teve uma atuação muito importante junto com o compositor George Antheil. Em um ensaio, Hedy e George tiravam algumas notas. Enquanto ele tocava o piano, ela cantava as notas em uma outra escala. E com isso, perceberam a possibilidade de duas pessoas conversarem sem serem interceptadas ao trocar um canal de comunicação aleatoriamente, desde que fizessem isso de uma forma simultânea. Assim, criaram o chamado espectro de propagação de salto de frequência, ou FFHS em inglês. Uma tecnologia que possibilitava o salto aleatório de um sinal de rádio de um canal para outro sem perder a conexão, dificultando a interferência e o congestionamento, tornando a interceptação desse sinal muito mais difícil. Deixa eu me resfriar um pouco. O que possibilitou depois a criação da tecnologia do Wi-Fi e Bluetooth, em que é utilizado o método criado por Hedy. Inicialmente, sua versão consistia em trocar entre 88 frequências diferentes e assim servia para despistar radares. Mas a ideia parecia muito difícil de ser realizada naquela época. Após a sua invenção ser recusada pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos em 1941, a sua invenção foi então patenteada no ano seguinte, em 42, utilizando seu nome de batismo, que era Hedwig Eva Maria Kistler. E pasme, porque a sua patente foi doada para o Exército dos Estados Unidos, que tinha a finalidade de impedir a detectação de torpedos guiados debaixo d'água. Sua invenção firmou a base para as futuras criações tecnológicas. Hedy é considerada até hoje a mãe do aparelho celular. No ano de 96, uma foto dela foi vencedora de um concurso da CorelDRAW para a capa da embalagem do software. Após, em 97, todas as versões do programa apresentavam ilustração inspirada nessa imagem. Então, Hedy Lamarr entrou com uma ação pedindo indenização pelo uso indevido da sua imagem. A Corel, por sua vez, argumentou que ela não possuía os direitos sobre a foto original. Gente, é um absurdo isso, tá? Um parênteses aqui, porque o uso de imagem, você está cedendo a sua imagem que está sendo veiculada aí. Fica para outro vídeo. Esse caso foi encerrado em 1999 com um acordo entre as partes. Ai, amiga, você já agradeceu por ter um ar-condicionado? Porque, olha, tá difícil, viu? Eu só posso agradecer a Hedy Lamarr, porque eu posso falar com você pelo menos, né? Então, amiga, e aí assim, ó, todos os links que eu precisei usar para a pesquisa estão na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e juízo! E aí, acabou?